Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e também sobre a vida da sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. Quem você tem vontade de conhecer? Você já teve vontade de conhecer alguém? Já vi muitas pessoas dizerem que gostaria de conhecer um cantor ou uma cantora famosa, e já vi outros também dizerem que gostariam de conhecer um astro do cinema, um ator ou uma atriz. Normalmente as pessoas desejam conhecer pessoalmente essas pessoas famosas. Me lembro de uma vez que estávamos lá na Universal Studios, em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, e lá havia muitos sósias de personagens famosos que figuravam nos filmes e desenhos que eles fizeram. E lá havia uma fila de pessoas esperando para tirar fotos com aquelas personagens. Faz parte da natureza do ser humano querer conhecer pessoas famosas. E eu pergunto para você novamente, quem você tem vontade de conhecer? Guarde esta pergunta por enquanto e depois voltaremos a falar nela aí no decorrer da mensagem. Eu quero ler um texto que vai demonstrar claramente um personagem famoso da Bíblia querendo conhecer um outro muito mais famoso que ele. Esta pessoa que ele queria conhecer, todos nós precisamos conhecer também. Eu vou citar o texto, mas quero que você continue até o final da mensagem, porque ela é extremamente importante para a sua vida. E o texto está registrado em Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. Diz lá a palavra: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esta palavra registrada em Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, e é mais provável que Paulo tenha escrito esta carta durante a sua primeira prisão em Roma. Isso aconteceu por volta dos anos 61 d.C., conforme nos informam algumas fontes fidedignas. Segundo alguns historiadores, Paulo era mais novo que Jesus 5 anos, ou seja, quando Jesus tinha 5 anos, então Paulo nasceu. A história afirma também que quando Saulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, a sua idade era de aproximadamente 28 anos. Eu estou dizendo Saulo porque Saulo é o Paulo. Ele teve o seu nome mudado depois que ele teve um encontro com Jesus. Então, olhando para a história bíblica sobre Paulo, relatada no livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos concluir que ele converteu ao cristianismo logo após ter aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas após a sua conversão, ele passou por alguns anos conhecendo melhor a Cristo e se preparando para uma grande obra que ele viria a realizar. Segundo a cronologia cristã, Paulo fez a sua primeira viagem missionária, 12 anos depois de ter encontrado com Jesus no caminho de Damasco. Nesta época, ele tinha cerca de 40 anos de idade. Durante 12 anos, de 46 a 58 depois de Cristo, Paulo empreendeu 4 viagens evangelizadoras, também conhecido como viagens missionárias. Daí ele visitou boa parte do Império Romano, que se estendia até a Grã-Bretanha e ao Oriente Médio, passando pelo norte da África. Mas por que eu estou dizendo isto, se o tema da mensagem é quem você tem vontade de conhecer? Você já vai entender o porquê no decorrer da mensagem. Quero que você lembre que Paulo teve um encontro real com Jesus no caminho de Damasco, e depois ele passou um tempo na presença de Jesus, se preparando e se fortalecendo para a grande obra
que ele iria realizar adiante. Esta obra não era só na pregação do Evangelho, mas também através de suas mensagens escritas, também através da manifestação do poder e virtudes de Deus que lhe acompanhava. Nós temos um relato no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 11 e 12, onde confirma isso. Veja lá o que diz o texto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja, que Deus ele usa tremendamente a vida do apóstolo Paulo depois dele ter conhecido Jesus. Antes dele conhecer Jesus, ele era um fariseu, um homem legalista, religioso, conhecedor da lei, mas não havia essa virtude, este poder de Deus na vida dele. E Paulo, além de ter sido participante na obra de Deus, anunciando a palavra, libertando pessoas oprimidas, curando enfermos, em uma certa ocasião, conforme relata Atos capítulo 19, capítulo 20, verso 9, diz que Paulo, uma certa ocasião, estava pregando uma mensagem, e ela foi tão longa, e havia um jovem chamado Eutico, ele estava no terceiro andar, daí ele deu um cochilão daqueles bem forte, e ele caiu vindo a óbito. E a palavra diz que Paulo intercedeu por ele, e ele ressuscitou. Veja que grande milagre aconteceu através da vida de Paulo. Quantas coisas Paulo havia feito através da obra de Jesus em sua vida, até ele escrever esta carta para a igreja de Filipos, que nós lemos ali, aqueles versos 10 e 11 de Filipenses capítulo 3. De fato, foram obras extraordinárias em toda a trajetória de vida do apóstolo Paulo como cristão. Notem que foram aproximadamente 33 anos de caminhada dele com Jesus. Foram muitas experiências, foi uma convivência longa com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Muitas pessoas se renderam a Cristo através das suas pregações e ensinos. Muitas pessoas foram curadas, muitas libertas, muitas igrejas implantadas através das suas viagens missionárias. Era, de fato, muitas obras extraordinárias. Com tudo que ele fez e que Deus fez através da vida dele, era para Paulo, então, estar escrevendo agora uma carta para os irmãos da igreja de Filipos, dizendo algo bem diferente daquilo que ele disse. Eu digo isso usando a razão, aquilo que seria o normal de um ser humano. Ele poderia dizer, eu já trabalhei muito para Jesus, eu já conduzi muitas pessoas a Cristo, já fiz tudo o que tinha que fazer. Agora eu estou escrevendo para vocês, para que orem por mim, porque estou preso e não vou poder fazer mais nada, nem para Jesus e nem para ninguém. Mas não foi isto que Paulo escreveu na carta. Você já ouviu quando citei o texto inicialmente, mas eu vou citar novamente para que você veja o que ele escreveu. O que ele disse foi o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Como pode ele dizer que quer conhecer a Cristo? Ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu o poder de Jesus, ele recebeu dons de Jesus, e através dele, Deus fez obras extraordinárias, milagres. Como pode alguém tão usado por Deus dizer em uma carta para uma igreja, eu quero conhecer a Cristo? Eu vou falar um pouco sobre esta palavra, conhecer, que aparece neste texto, para que você possa compreender. E a palavra conhecer no grego, que é a língua original do Novo Testamento, neste caso é a palavra ginosco. E esta palavra, ginosco, ela tem o sentido de conhecer, obter conhecimento, perceber, sentir, entender. E ainda tem uma outra expressão idiomática no judaísmo, que significava uma relação sexual entre homem e mulher. Veja que esse significado que nos traz do original
não trata de um conhecimento superficial, mas de um conhecimento profundo, um conhecimento íntimo. Na época em que esta palavra foi escrita, um homem, para conhecer intimamente a sua noiva, ele precisava estar casado com ela. As mulheres se cobriam praticamente inteiramente seus corpos e até parte do seu rosto. Então havia uma grande vontade, né, do noivo quanto da noiva de ambos se conhecerem intimamente. Eles já haviam conversado, já haviam planejado o seu futuro, já haviam comentado sobre os seus sonhos, mas ainda não se conheciam intimamente. As pessoas vêm para Jesus e começam a conhecer ele aos poucos. Alguns não prosseguem na caminhada com Jesus. Para conhecê-lo intimamente, viver esta vida íntima com Jesus, é preciso nós seguirmos aquilo que é o significado desta palavra conhecer. Ela vai além de enxergar uma pessoa, de ouvir uma pessoa falar, mas de conhecer profundamente. Era conhecer então o que Jesus pensava, né, o que Jesus desejava. E era isto que Paulo estava fazendo naquela declaração profunda. Ele estava dizendo: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer intimamente este Jesus, eu quero conhecer profundamente, eu quero saber tudo de Jesus. Era isto que ele queria saber. Agora aqui cabe uma pergunta para esclarecermos em que sentido Paulo estava querendo conhecer a Cristo. O texto, na nova tradução da linguagem de hoje, nos revela o que ele disse. Lá o texto diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Ele fala aqui de 4 coisas importantes. A primeira delas é conhecer a Cristo, conhecer completamente, intimamente, saber o que Cristo pensa sobre ele e sobre os seus projetos para a vida dele. Não só isso, mas também conhecer todos os planos que Jesus tinha para a sua vida aqui neste mundo. E olhando então para esse desejo de Paulo de querer conhecer Jesus desta maneira, eu lhe pergunto: você quer conhecer Jesus também completamente, intimamente este Jesus? Você quer saber o que Cristo pensa sobre você? Você quer saber os projetos que ele tem para a sua vida? Você quer conhecer todos os planos que ele tem para você neste mundo? Jesus, ele quer que todos nós conheçamos ele desta maneira. E quando conhecemos, ele nos abençoa. Ele aumenta as virtudes nas nossas vidas. Ele faz obras extraordinárias em nós e através de nós. A segunda verdade que nós encontramos naquele texto que faz parte da vontade expressada pelo apóstolo Paulo é de sentir o poder da ressurreição. O que ele queria era sentir o poder que Jesus sentiu, na ressurreição. Isto é muito importante querer. O que Paulo estava dizendo era: eu estou preso aqui, eles vão me matar, vão acabar com a minha vida. Mas se não me matarem, eu não vou experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Veja que forma fantástica, que forma gloriosa de enfrentar uma luta tão grande. E eu digo, quando você se sentir ameaçado ou ameaçada por uma enfermidade ou por qualquer uma outra coisa, pense igual Paulo. Tenha em sua mente que você experimentará o poder da ressurreição de Jesus. Em terceiro lugar, Paulo afirma que ele quer tomar parte nos sofrimentos de Cristo. Esse tomar parte, no grego, é a palavra koinonia, mais conhecida como comunhão. Mas além de comunhão, esta palavra também tem o significado de fraternidade, de associação, de participação conjunta e de intimidade. Então, o que de fato Paulo estava querendo era viver o que Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu e sofrer o que fosse preciso sofrer para atender o que o Mestre Jesus lhe chamou a fazer. Eu lhe pergunto:
Você quer viver o que Jesus viveu? Você quer sentir o que Jesus sentiu? E sofrer o que for preciso sofrer para atender o que o Mestre Jesus lhe chamou a fazer? Somente conhecendo profundamente, intimamente este Jesus, é que eu e você poderemos fazer isso. E em quarto lugar, eu quero destacar a última fala de Paulo, ali no verso 10 de Filipenses capítulo 3, e o que ele disse foi o seguinte, que queria ele então se tornar como Jesus na sua morte. Paulo diz que queria tornar-se como ele na sua morte. Tornar-se como ele na sua morte significa consumar a obra, significa não fugir da cruz, significa ir até o fim. Você quer participar do projeto de Jesus, que ele tem para a sua vida aqui neste mundo? Então você precisa pensar de vencer todas as etapas, o início, meio e fim. Ele quer que eu e você não apenas comecemos o projeto, ele não quer apenas que cheguemos ao meio do projeto. Ele quer, de fato, que cheguemos até o fim. Ele quer que o projeto seja consumado, ele quer nos coroar como vencedores. Morrer como a morte de Cristo é ter uma morte vitoriosa, é o sinal da missão cumprida. Eu vou orar para que você tenha esta vontade que Paulo teve de conhecer a Cristo, de conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando como ele em sua morte, evidenciando uma obra completa. E não só por isso, mas também por aquilo que o apóstolo Paulo citou no verso 11 deste mesmo capítulo 3 de Filipenses. Ele diz assim, para que de alguma forma eu venha a alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, quando nós temos a oportunidade, a possibilidade de participarmos da ressurreição, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, nós vamos estar com Cristo reinando eternamente. Isto é uma grande bênção para as nossas vidas. É por isso que nós não podemos comparar os sofrimentos desta vida com a glória que há de ser revelada. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não podemos comparar com nada deste mundo, por mais lindo, por melhor que seja aos olhos humanos. E isto, então, nos enche de força, de vontade para lutarmos em meias tribulações, para que nós possamos, então, chegar ao final da vida, tendo concluído uma obra, e morrermos como Cristo morreu, tendo concluído uma obra, mas também ressuscitar como Cristo ressuscitou para viver eternamente do lado dele. Eu quero orar para que Deus nos ajude a seguir nesta direção. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada a nós e que é bênção para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, desejar conhecer mesmo Jesus, não de uma forma superficial, mas de uma forma, ó Deus, muito íntima, ó Deus, sabendo aquilo que Jesus quer para as nossas vidas, ó Deus, conhecendo os propósitos dele para cada um de nós, ó Deus, entendendo a sua voz, percebendo a sua voz em meio a tantas outras vozes estranhas, que, ó Deus, são vindas ao nosso encontro para nos desviar ou para tirar a nossa atenção de Jesus. Nos ajude, ó Deus, a sintonizarmos a palavra do Senhor e seguirmos até o fim. Abençoe, ó Deus, o teu povo, fortaleça os corações de cada um, não deixe que as pessoas desfaleçam em meio às dificuldades, mas que elas possam olhar para estas bênçãos que o Senhor tem revelado através da tua palavra. Eu peço ainda nesta hora que o Senhor estenda as tuas mãos para curar, ó Deus, as pessoas que estejam enfermas, ó Deus, libertar aqueles que estão oprimidos, cativos na prisão dos vícios, do pecado. E ainda peço, ó Pai, que o Senhor venha multiplicar as bênçãos nos lares dos teus filhos, dando pão de cada dia, dando a renda, ó Deus, que eles precisam para a sua subsistência e ajudando, ó Deus, eles caminharem com fé no Senhor,
e sabendo que o Senhor fará o melhor para cada um deles. Eu creio assim, ó Deus, e eu te agradeço por ouvir as nossas orações. Eu oro agradecido e eu peço a tua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, né, e toda a sua família. E eu agradeço mais uma vez de você ter este tempo precioso aqui no canal Palavras de Vida, ouvindo mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu peço que você compartilhe este vídeo, esta mensagem com seus amigos, amigas, porque você vai abençoar a vida de pessoas. E se você também ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Quanto mais pessoas inscritas, mais esse canal vai crescer e a mensagem vai chegar mais longe e a mais pessoas. Então faça isso e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Então fique com Deus e até em breve, se Deus assim permitir, estaremos de volta para trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. Abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.